Olá pessoal, é verdade, estão a olhar para um ecrã em branco. O Fábio não sabe que eu já comecei este episódio dos meus amigos. Ele foi lá abaixo buscar um copo de vinho tinto ou branco, não sei. E eu fiquei assim a olhar para a imagem da biblioteca dele. É uma imagem bastante fixe, na verdade. Então decidi começar assim um bocado a secar. Ali no meio tem alguns dos meus livros. Ali onde tem aquele bluesinho no meio da prateleira, que está no meio. E o Fábio é a par do Luís Briosa, que são os meus dois consultores para a literatura. É, é a pessoa que eu conheço que lê mais livros. E ele está aí, está a chegar agora. E, olá, Fábio. Olá, Fábio. Já está a Olá, gravar. Pedro. Estava aqui a mostrar Nem me a das tua tempo. biblioteca. Sim, sim, sim. Nem me das Ah, tempo para ir Fábio, buscar. estava a olhar para a imagem até uma imagem fixe, parece uma. A tua parte de trás. Não, se calhar estou a exagerar. Ia dizer que parece aquelas cenas quando o pessoal mete um croma atrás, aquela cena verde ou Sim, azul. sim, 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 sim. Mas é mesmo real, não é? É mesmo real. Estão, sei lá, mais de 400 livros ah, aqui atrás. 99% deles lidos. A sério. Os meus livros. Para já não tenho 400, mas os livros que eu tenho em casa só li para a metade. E como a maior parte das pessoas, de certeza que já ouviste isto de muita gente. O Eu livro é para quero. enfeitar. Não é isso, mas quero acabar de ler os livros todos que tenho, até comprar mais, não sei o quê. E eu ouvi um gajo dizer-me, um gajo de quarteira, que ia deixar de comprar livros este ano, assim, uma coisa. Tu lembras disso? Em 2021 queria ver se passava um ano sem comprar livros. Primeiro porque eu tenho ali a lista de espera para aí uns 10. Depois aqui tenho mais esse 1% que nunca li, portanto podia aproveitar para ler. E finalmente, queria me dedicar mais a 1% são ouvir 4, alguns. não é? Tens 400, também não é assim É, muito. também, exato. Portanto, e acima de tudo porque eu começo a sentir, e é engraçado. Estava a ouvir agora o Maluco Beleza do Peixoto, e ele estava a dizer que um sábio é alguém que sabe um pouco sobre muita coisa, e um especialista é alguém que não sabe nada sobre uma coisa em específico. E eu sinto um bocado isso. Às vezes sinto que, olha, o Eduardo Lourenço, que faleceu esta semana, e o Eduardo Lourenço era dos principais pensadores portugueses, disse, numa entrevista há há 2 anos, que se sentia próximo dos 100 anos, que sabia tanto quanto uma criança de 2 anos. E é Mas não achas engraçado que este. isto é um bocado polvilhado de. Eu Não confesso que sei. não conheço a obra dele. E Sim, não, eu também não li muito do Eduardo Lourenço. Li um bocadinho na universidade e tal, mas não. mas não te parece um bocado polvilhado com alguma falsa modéstia ou algo assim, tipo. Ou será que aos 97. Será que, Não. imagina, tendo em conta que vamos assumir que o universo é infinito, aparentemente não é, e então, por maior que qualquer coisa seja na Terra, quando nós dividimos pelo infinito, vai dar a zero. Eu sei que tu és de letras, não é ciências, não sei se estás familiarizado com esta cena e não estou a gozar, podes não estar. Qualquer número dividido por infinito vai dar a zero. Ok. Portanto, ele pode estar a dizer isso, né? O conhecimento dele, por maior que seja, tendo em conta tudo aquilo para conhecer o universo, pode ser zero, logo igual. Mas mesmo assim acho uma afirmação um bocado questionável. O que é que tu viste nisso? Eu acho que um senhor de 94 anos não tinha necessidade de dizer isso só por dizer. Eu acho que é algo que ele. E não é a primeira pessoa a dizer coisas desse género. Talvez tu te apercebas quando já viveste o suficiente e já leste o suficiente e já viajaste o suficiente, que fica sempre algo de elementar de fora do teu conhecimento e das tuas experiências que te dão muito e que te ensinam muito, mas parece que nunca chegas àquela coisa elementar, ao núcleo, percebes? E se calhar pode ser dizer que se calhar aos 2 anos de idade estás tão próximo ou até mais próximo desse núcleo do que depois passado esse tempo todo. É um saber diferente, claro, não estamos a falar de um saber intelectual, nem de um saber escolástico. Estamos a falar de outra coisa qualquer. Nesse sentido, acho, acho que não. Percebo o que é que. Não sei, olha, logo te direi quando eu tiver a idade dele. E depois, Achas que vai o chegar que é aos que. 90 anos? Olha, espero que não.
Esperas que não? Ele não viveu bem. Viveu bem, ele viveu bem, sim. No caso dele, opá, ainda conseguia executar as tarefas básicas sozinho, estás a ver? Tipo limpar, assim, acho eu que fazia sozinho. Nesse caso, sim. Agora, pá, se ficaste dependente de terceiros e... Como é aquele vídeo que tu mostraste, aquele filósofo? Nesse caso... Não gostava de estar como ele. Não. Como esse filósofo. Embora eu acho que a gente viva o suficiente para ver algum tipo de imortalidade que neste momento parece impossível. Mas que se calhar daqui a 30 anos pode ser algo mais tangível. Não sei como, nem de que forma, mas não Mais me do que parece... imortalidade, a mortalidade, né? A mortalidade, sim. A Sendo mortalidade. uma palavra, a mortalidade, porque Sim, continua exatamente. a poder acontecer sempre atropelados assim. Mas nós no outro dia estávamos não sei se foi no meu último dia em Quarteiro ou quando é que foi, quando nós estávamos a passar na avenida, no calçadão, e estava uma senhora numa cadeira de rodas a olhar para a praia, lembras-te? Lembro-me. E um de nós comentou, não sei qual de nós é que comentou o quê, provavelmente foi eu, porque eu sei que a resposta foi tua. E veio a propósito um bocado de uma ideia que tu tinhas descoberto há pouco tempo, que era... tu explicarás melhor daquilo de o ponto a partir do qual vale a pena, ou até que ponto é que vale a pena, não era? Não era assim uma cena? Até que ponto é que vale a pena viver? Até ao ponto em que haja coisas que... Sim. E tu dizias que o mínimo era aquilo, não é? O capaz de apreciar aquele tipo de beleza, ainda estar em condições de apreciar esse tipo de beleza, para ti era o mínimo? Não, para aquela senhora podia ser, o que é para mim ou para Podia ti, ser. não Sim. importa, mas porque parece, eu talvez tenha dito que parecia um bocado triste a imagem da senhora estar ali de cadeira de rodas a olhar para a Eu praia. talvez tenha respondido isso, ok. E tu é que acho que disseste, se calhar o mínimo para ela é esse. Exato. E, Olha, é uma ideia engraçada. mas imagina que Olha, tu estás completamente acamado, mas consegues continuar a ler os livros do Peixoto. olha, tu conheces a história do jornalista francês, que eu agora não me lembro o nome, que era um gajo super ativo, viajava bué e não sei o quê, e teve um derrame cerebral, ou que foi, e ficou imóvel, só conseguia piscar o olho esquerdo. Gosto disso. Aliás, o Escafandro e a Borboleta, o nome é em português, um filme de 2007, para aí, que eu já conhecia o nome, mas não tive a oportunidade de ver. Fala exatamente sobre esse jornalista. Portanto, ele manteve a sua capacidade mental intacta. Simplesmente passou de uma pessoa ativa de 46 anos para uma pessoa acamada. E escreveu um livro, ditou o livro, a piscar o olho, ditou o livro. O voluntário ao lado ia dizendo o abecedário e ele piscava o olho na letra, quando era a letra que ele queria. Portanto, letra a letra. Aparentemente, passado um tempo, o voluntário, o parceiro, já conseguia descortinar mais ou menos qual era a frase. Aquilo depois tomou ali um automatismo qualquer e ele viveu 2 ou 3 anos assim e depois acabou por falecer com outras complicações ligadas, pronto, à sua condição. Mas ainda fez um livro. E acho que o livro se chama O Escafandro e a Borboleta, ou A Borboleta e o Escafandro, que é um filme e que eu tenho na lista de espera. Por acaso não vi ainda. O livro é um filme ou é um filme sobre a vida? O livro deu um filme, mas o ponto inicial foi o livro. Sim, ok. que foi. E falando em livros, E falando em livros, o tema desta rubrica, tu querias falar-nos do... Dirias que o José Luís Peixoto é um dos teus ídolos literários, vá? Eu diria que até há pouco tempo era a minha alma mater literária. E foi um bocadinho todo o processo, toda a forma em como se deu isso, foi meio aleatória, porque eu tive o meu primeiro contacto com a escrita do Peixoto foi na universidade e foi um amigo meu que me emprestou um livro, Uma Casa na Escuridão, e realmente é um livro muito inusitado. Ele ali explora muito o absurdo e o ridículo, e cativou-me, mas não me cativou por nada em particular. Cativou-me em primeiro lugar, chocou-me, não sabia que se podia fazer aquilo em literatura,
Mas à parte disso, não achei extraordinário ou fora de série. A verdade é que deixou em mim uma vontade de continuar a ler aquele autor e Quando pronto, e disse que neste lida muito momento. com o absurdo, o que é que queres dizer? É tipo Op- meio descabido, o sol chove. Este, este livro em concreto é quase tudo o que tu possas imaginar, porque, por exemplo, isto posso contar porque passa-se logo nas primeiras páginas. É um rapazinho muito solitário. Aquilo não tem localização nem temporal nem espacial, portanto, tu não percebes nem o quando nem o onde. Um rapazinho muito solitário que tem uma vida, parece meio burguesa, numa casa sofisticada e tudo mais, mas passa muito tempo sozinho. E acontece-lhe um dia que ele está de olhos fechados, já não me lembro se está a tentar adormecer ou simplesmente está assim. E naquilo que nós costumamos ver de olhos fechados, né? Portanto, aqueles pontinhos de luz, aquele mundo todo interior que nós temos, ele começa a ver uma figura feminina, começa-se a desenhar uma figura feminina, figura essa pela qual ele se apaixona. Apaixona-se por essa figura e tenta em todo momento estar sozinho, que é para poder fechar os olhos e estar com ela e dizer que a ama e ela dizer que o ama e estarem o tempo juntos. E até um momento em que ela se vai embora. Simplesmente ele veio a desaparecer do alto dos seus olhos fechados. O que é que acontece um dia mais tarde que ele vai a um funeral do editor, ou de um amigo do editor, porque ele lá era escritor também. Ele está no cemitério e ao passar de uma das campas vê a foto da pessoa que ele via sempre de olhos fechados, daquela mulher. E portanto ele fica completamente alucinado e fora de si e fica até sem saber o que fazer, até decidir numa noite voltar ao cemitério, cavar a campa onde viu essa foto, abre o caixão, vê o esqueleto e começa aos linguados com o esqueleto, por exemplo. Ok. Essa parte aí é mais fixe, mas até aí não me parece muito original, até parece um bocado aqueles mitos que havia de alguém que viu uma fantasma qualquer. Era mais tipo fantasma. E depois vai ver e a pessoa estava já morta. Mas já, o gajo consegue salvar a história com os linguados. Mas Isso é só no início. Os linguados salvam a história. Portanto, isso é. Devia um estar. linguado Olha, ao esqueleto, um linguado ao esqueleto salva a história. E basicamente o meu interesse. Pronto, opá, comecei a interessar-me por ele. Isto já lá vão 15 anos, se calhar, 14 anos. E desde aí até esta parte, olha, eu encomendei hoje o último livro de poesia, O Regresso a Casa, que ele escreveu já em altura de pandemia. E aparentemente foram mesmo poemas que ele escreveu só estando em casa, em confinamento. Encomendei hoje, portanto, é o único livro que eu acho que dele não li. Pode ter havido algumas compilações ou algumas coisas assim que eu não tenha, mas à parte disso, tenho todos os livros. E fiz inclusive a minha tese de mestrado sobre ele, Pensamento intitulado, existencialista. sim, Ecos Existencialistas na escrita de José Luís Peixoto. Porque pronto, aí juntei, como tu sabes, uma área filosófica que me atrai muito, que é o existencialismo, muito ligado à escola francesa do Sartre, do Camus, e inspirada no Kierkegaard, depois também inspirada pelo Nietzsche, de certa forma, Dostoevsky, Kafka, claro, que já falámos aqui. E portanto juntei, porque tinha que arranjar um tema para a tese e na altura ainda estou, mas na altura estava mais ainda de ser um especialista literário, ou um crítico literário, né? Portanto, foi dos poucos temas nos quais me sentia à vontade e pronto, e avancei, e correu muito bem, acabei com 18, a tese de mestrado, portanto foi um sucesso. E sim, desde aí tenho seguido o Peixoto e tenho seguido o seu rumo. Eu acho que ele é dos princípios. Diz. Continuares, como é que tu. Eu não te quero aqui apanhar desprevenido, mas acho que não te importas. Como é que tu definirias? Porque eu estava a pensar nisso no outro dia eu estava a falar com o Sam, um amigo nosso comum, e eu estava a dizer-lhe que eu sinto que desde que comecei a ter um pensamento mais para o abstrato, não é desde que comecei a pensar, que sempre tive uma componente existencialista muito forte. E depois comecei a pensar o que é que isso quer dizer. Porque eu não me lembro de ter lido alguma definição existencialista oficial, digamos. E como é que tu Sim, definirias o existencialismo? eu posso dar aqui algumas noções que, longe de explicar tudo, ajudam apenas a contextualizar.
a noção do existencialismo, se calhar mais concreta, na medida em que parece unir, por exemplo, o Camus e o Sartre, acho eu, e acho que toda a gente concordará comigo, são os dois principais nomes do existencialismo, que caminharam juntos até um certo momento, mas depois separaram-se completamente. Inclusive, nem sei se deixaram de se falar por completo. Diz-se até que o Sartre tinha muitos ciúmes do Camus por este ser um galã, Nada a ver, homem. um com o outro. Portanto, até que ponto é que realmente, mesmo até a mais profunda filosofia, não pode ser afetada por essas coisas mesquinhas? Estás a ver? Porque é o que acontece. E olha o absurdo. Mas, sobretudo, o existencialismo, esta parte que eu digo eu, que acho que une os principais existencialistas, é uma noção que vai muito contrária, por exemplo, à noção do Descartes. Né? Portanto, o Descartes diz, penso, logo existo. Né? Portanto, põe a essência antes da existência. Né? Portanto, primeiro somos um ser pensante e porque somos um ser pensante, existimos. O existencialismo basicamente troca essas premissas. Existo, logo penso. Portanto, primeiro somos atirados ao mundo e damos por nós nisto, que é a realidade, ou pelo menos a realidade percepcionada, e só depois é que começamos a arranjar conceitos para encaixar isso. Né? Portanto, não há uma... Basicamente, isto é a razão pela qual o Sartre diz que estamos condenados a ser livres, que é das principais frases do Sartre. A questão é que não há nenhuma moral a priori com a qual nós possamos jogar. Ou seja, pronto, e aqui podíamos entrar na questão do certo e do errado, do bem e do mal. Não havendo essa moral, o homem é absoluta, e porque o homem está absolutamente só, não existe nenhuma entidade divina, o homem tem que encontrar na vida, enquanto existe, os motivos pelos quais faz o que faz ou é o que é. E, portanto, isto é das coisas mais centrais do existencialismo. Tu defines-te. Cada um de nós, cada um dos indivíduos, define-se a partir das ações que toma e das decisões que faz. E esta ideia de que se pode alavancar ou apoiar numa moral é uma ideia apenas que serve para tu te enganares, porque não há nenhuma moral que não possa ser, digamos, desconstruída à luz desta corrente filosófica. Eu teria uma... Desculpa. Sim, continua. Não, por favor. Não, pá, eu acho que tenho a certeza que tem uma definição bem mais tosca, que seria aquela que se prende com... eu via o existencialismo mais como uma corrente ou uma maneira de estar ou uma maneira de ser que incide muito sobre um constante questionar das nossas circunstâncias e, como o próprio nome indica, da nossa existência, uma busca um bocado como o burro e a cenoura, em que a cenoura é a razão de existir e o burro somos nós, que procuramos e ela nunca encontramos. Tipo aquele, desde a passagem do próprio tempo, por exemplo, eu acho que o pensamento, um dos primeiros pensamentos profundos que eu tive foi... Eu lembro de ser puto e certamente já te falei disto, estar a olhar para a minha mão assim. Sim. E depois pensar, isto está a acontecer agora. E depois parar e pensar, uau, já passou. Eu lembro que tinha 9, 10, 11 anos. Sim. E portanto não sei se, para mim... Mas não vai em contraponto àquilo que eu disse, porque eu disse que nós temos que nos definir. Essa definição acontece segundo a segundo. Né? Portanto, o tal questionamento que tu dizes e o constante interrogar do que é, não é? Da realidade que está ao nosso redor, acho que faz completo sentido e sobretudo depois, lá está, chegar a esta falta de sentido. Não é? E a partir dessa falta de sentido tu construís qualquer coisa, sabendo que essa construção é uma construção altamente subjetiva e é uma construção tua só. Portanto, sim. E o Peixoto tem, sem dúvida, uma parte existencialista. Diria até que pode ser considerado um dos temas que, de uma forma ou outra, bastante presente na sua obra. Eu diria que os temas mais presentes da sua obra é o tema do pai. Inclusive, esse é o primeiro livro que ele publicou, Morreste-me. Ele tinha pai 22 anos, 21, 22. Sobre a morte do pai, não é? Portanto, e sobre a sua relação com o pai.
Mas a noção da figura de pai está muito presente em muitos livros. Está presente, por exemplo, no Cemitério de Pianos. E o Cemitério de Pianos é engraçado porque uma parte muito importante se passa numa carpintaria. E o meu livro, O Tempo a Conta-Gotas, também é uma carpintaria que foi imaginada a partir do Cemitério de Pianos, por exemplo. Para tu veres como aquilo que eu escrevo também dialoga um bocadinho e tem um bocadinho a inspiração do escrito de Peixoto. E, por acaso, vi há uma semana o episódio do Peixoto no Herdeiros de Saramago, na RTP1, aquele programa sobre... Não conheço. Já vi... Olha, devia ver. Está tudo na RTP Play, está tudo disponível, gratuito. São episódios de meia hora e até agora estou a acabar o terceiro. Não sendo genial, parece muito, muito, muito porreiro e muito completo. E nada a desculpar com este programa aqui, mas... Não, claro, óbvio. Isso fica nas entrelinhas. Ligou-me anteontem, acho eu. E o que é que tu disseste? Isso que pá, isto... Claro. Não. Certeza que os valores que eles também falaram também não eram interessantes. Nem é bastante dinheiro, pá. Não quero ser mundano, sabes? Claro. Queres continuar a ser indie? Claro. Quero continuar a ser visto por 200 pessoas em vez de 200 mil. Exatamente. Esse é o espírito. Como te estava a dizer, ele nesse episódio leva a equipa a Galveias, que é a sua terra, e agora não tenho a certeza se é Alto Alentejo, se é Ribatejo. Alto Alentejo, pronto, não tenho a certeza. Ponte Sor, aquilo é distrito de quê? De Porto Alegre. Acho que sim. Okay. Sim, deve ser isso. Mas pronto, tem tudo, realmente é uma vila típica alentejana. Pronto, eu também. E depois eu também sentia que tinha isso em comum com ele, porque os meus pais são ambos do Baixo Alentejo e apesar de não ser exatamente a mesma coisa, é muito parecido. O calor, o formato das casas, a própria arquitetura. E ele estava a dizer, e achei engraçado, ele dizer que um dos objetivos, e o que ele sente muito, porque ele tem um livro, inclusive, chamado Galveias, um dos últimos, em que ele diz que sempre... Continua, mas depois gostava que também me falasse um bocadinho desse livro, porque eu não faço a mínima ideia que é que trata, e eu acho que para mim é o equivalente a eu escrever um livro chamado O Búzio, que é lá o bairro onde os meus pais vivem, em Valcânia. Mas continua. Sim. E ele diz que se sentia que era um bocado a sua responsabilidade ou papel levar Galveias ao mundo, mas trazer também o mundo a Galveias. E no fundo isso é evitar de ser escritor, não é? Ele disse isso no programa. Ele disse isso no programa, não sei se estava a pensar ou não. Os escritores estão condenados à profundidade, ou então estão condenados à profundidade e por isso é que são escritores. Mas é muito bonito, foi uma ideia muito bonita, porque ele... Eu acho que ele faz muito isso na sua escrita, realmente, que é pegar em traços muito característicos da zona de onde cresceu e depois juntá-los com a mundanidade que ele tem derivada dos países... Mundividência, desculpa, queria dizer. Derivada dos países por onde ele passou, e ele já viajou muito. Ele já esteve 5 vezes na Coreia do Norte, está farto de ir à China, à Tailândia, enfim. E, portanto, essa junção, que está presente de uma forma ou outra em praticamente todos os livros, de certa forma descontextualiza-os, mas também lhes dá também os integra no espaço e faz com que qualquer pessoa, independentemente de não conhecer Galveias ou não fazer ideia do que é Portugal, porque ele já está traduzido em muitas línguas, se consiga estar na história. Em relação ao livro propriamente dito de Galveias, olha, eu não me lembro a 100%, já li há algum tempo, mas aquilo basicamente agarra em muitas personagens da vila, personagens provavelmente vêm de algo real, mas depois são ficcionadas, né? Que é o que fazem os escritores, e vai criando pequenas histórias que se vão entrelaçando e depois culmina até a população toda junta-se no alto da colina. É um livro que tu acabas como começaste, não é? Tu entras ali naquela vila, acompanhas a vida daquelas pessoas e depois vais-te embora. Mas gostei, gostei. O que é que na escrita do Peixoto te cativa tanto? Mais do que noutro autor? O que é que faz do Peixoto? O que é que torna o Peixoto? Foi o momento em que entrou na tua vida? Suponho que isso tenha algum valor, mas não tanto assim. Sim, isso é uma boa pergunta, se castiga. E outra coisa que é importante falar é que o Peixoto também é um poeta
que eu considero de muita qualidade. Ele tem coisas muito boas. Eu não sei se ele é mais escritor ou poeta. Isso tem mais romances publicados e crónicas e teatro. Ele também fez. Olha, não li nenhuma peça de teatro dele. Eu sei que ele já escreveu algumas, 2 ou 3. Mas não sei, isso é uma boa pergunta. Sabes o que é? É que se calhar, eu agora estou aqui, porque nunca me tinhas perguntado isso, portanto estou aqui a pensar. A escrita dele tem qualquer coisa que me faz sentir que eu consigo estar àquele nível. Enquanto escritor? Mas ao mesmo tempo, Ou enquanto escritor, sim, enquanto escritor. Enquanto escritor. Ou seja, eu, sinceramente, sei lá, um escritor que eu tenha lido que eu sinto que podia viver a vida toda e nunca ia escrever aquilo é um Pessoa, por exemplo. Um Saramago também. Mas um Peixoto e tem muita qualidade e tem a sua forma de escrever, na medida em que eu, se começar a ler um livro e não souber que é dele, só pela forma de escrita, provavelmente em 10 opções eu acertaria. Percebes? Se me dessem 10 escritores diferentes, eu provavelmente acertaria. Portanto, ele já tem essa característica sua, não é? Que é a escrita dele. Mas ao mesmo tempo é uma escrita muito diluída, muito sem grandes artifícios, e eu gosto disso. Não é uma escrita jornalística, não é nada disso, mas é uma escrita que me faz sentir, porque eu não acho que o Peixoto tenha escrito algo extraordinário. E é engraçado que ele estava a dizer por acaso eu acabei de ver, que ele foi ao Maluco Beleza, ele estava a dizer que acha que provavelmente o livro dele que vai viver mais tempo é o Modesto, que é o primeiro livro, que é o, se calhar, mais emotivo e também escrito por ser um livro ainda escrito por um adolescente, né, por um jovem adulto, um livro que se calhar que fala de sentimentos ou de certas palavras que um escritor com mais artifício se calhar já não consegue chegar lá. Ou seja, ele próprio parece ter noção sobre si próprio. Parece que está a quebrar aqui um bocadinho. Que a sua qualificação. Espera aí. Estou a ter que quebrar um bocadinho. Ele próprio parece ter noção, estavas a dizer. Eu continuo. Estavas a dizer, ele próprio parece ter noção. Ok. Estás a ouvir bem? Sim. Ele próprio parece ter noção de que não escreveu em si um livro extraordinário. Nenhum dos livros que ele escreveu podem ser considerados extraordinários. Mas a verdade é que no cômputo geral da sua obra começa a ser uma obra robusta. Uma obra de alguém que diz que eu estou aqui e eu estou aqui para fazer isto e eu quero fazer isto cada vez melhor. Também sinto que uma das coisas melhores que ele tem também é uma das piores, que é, ultimamente, eu sinto que no livro do Peixoto desilude, mas também nenhum livro do Peixoto surpreende. De certa forma. Nenhum desilude e nenhum surpreende. É quase como se ele tivesse... Sim, é quase como se ele tivesse encontrado uma fórmula, e a fórmula resulta, para todos os efeitos, porque ele é dos escritores mais lidos em Portugal, e escreve, e não só, mas porque escreve coisas de qualidade e no funcionamento interno da narrativa a coisa funciona, mas também, e agora isto pode ser uma opção, como é óbvio, isto também é só uma opinião minha, não sei se ele não desistiu um bocadinho de se descobrir ou de querer descobrir algo novo, não sei, isto já estou aqui um bocadinho, mas é o que eu sinto. Percebes? É o que eu sinto ao ler. Portanto, eu quando compro um livro do Peixoto, incluindo os poemas, sei que provavelmente o livro vai ser bom, mas duvido que vai ser extraordinário. E, no entanto, o último livro que tu leste foi o teu livro preferido, não foi? A autobiografia. Eu gostei muito do Autobiografia, sim, porque não sei se tu chegaste a ler ou não, se calhar foi o Briosa que leu. Ele faz é um livro de homenagem ao Saramago, de certa forma, e ele faz um jogo temporal entre um José e também exatamente, o José, que acho que são dois, porque há o José Luís Peixoto e o José Saramago. Portanto, há ali um trabalho muito bonito e é um livro muito redondinho, como o livro, que é outro dos livros dele, que se chama Livro. É um livro que parece que acaba onde começa, está muito redondinho, não parece ter pontas soltas
e do ponto de vista técnico está muito bem conseguido, ele tem imagens muito bonitas. Lembro-me de uma em que uma personagem está a sair de casa ou de um bar e diz assim, o narrador diz, lá fora era novembro. Gostei muito dessa imagem, de ser novembro na rua. Estás a ver? E ele tem muito estes pequenos artifícios, eu acho que ele domina-os bem e faz com que o leitor consiga entrar no ponto, consiga entrar na história e nas suas palavras. Agora, não sei se será um escritor para já, porque também estamos a lançar cartas, o homem não tem 50 anos ainda, na idade do escritor, ainda é quase um jovem talento. Não poderá, o que é que poderá fazer no futuro? Mas eu diria que se o Peixoto deixasse de escrever hoje, não sei se daqui a 100 anos seria lido. Não, percebes? Não sei. Não sei se... Porque uma coisa importante, que costuma dizer que é uma das provas da qualidade do escritor, é quando escreves algo intemporal, não é? Que de certa forma fale de qualquer coisa que toque às pessoas, independentemente do bom, mas nós temos Shakespeare. Peraí. Recomeça, depois eu corto isto, mas recomeça a partir do quando estava a dizer do intemporal. Sim, estava a dizer que uma das provas da qualidade de um escritor é a capacidade de escrever algo intemporal, que toca às pessoas ou que fala às pessoas, não só no momento em que o escritor viveu, né, em que escreveu isso, mas também ao longo do tempo. E estava-te a dar um exemplo, por exemplo, do Shakespeare, da questão de muita coisa, da catarse, por exemplo, em Hamlet, não é? Que às vezes as pessoas só percebem algo através da representação de qualquer coisa, tanto que o rei só percebeu isso quando houve a representação. Ou, por exemplo, do humor funcionar como uma forma de nós também falarmos de certos assuntos que às vezes não conseguimos falar de outra forma, ou, enfim, tem um número de assuntos, porque também se costuma dizer, e eu concordo, que já todos os assuntos foram falados na literatura, já todos os assuntos foram tratados. O que não foi feito foi a forma de todas as formas diferentes de tratar os assuntos. E eu acho que o Peixoto, para já, não sei se escreveu algo de intemporal. Mas que também agora não é fácil avaliar. Um autor, um artista no geral, um autor de livros, um escritor, neste caso em específico, se aquilo que possa dizer... Eu percebo o teu ponto, e é um bom ponto, que aquilo que possa definir a qualidade de um autor seja a sua intemporalidade, na medida em que as pessoas vão mudando, o nosso consciente coletivo e a nossa cultura e a maneira de nós vermos as coisas, e se uma pessoa consegue tocar em toda a gente, apesar do tempo diferente, parece que um escritor é um bocado refém de pormenores que desconhece. Porque ninguém sabe muito bem como é que nós vamos evoluir. E imagina, tu preferias ser um autor que impactasse... Mas aqui... Diz. Mas aqui também há uma capacidade de antecipação. Porque... Pois, também acaba por ser um talento, também, não é? Yeah. Também, exatamente. É tu leres nas entrelinhas do que estás a viver, da tua contemporaneidade, conseguiste perceber que problemas ou que questões é que vão ser discutidas ou que assuntos é que vão ter importância também no futuro. Há um crítico que dizia sobre a Lolita, do Nabokov, não sei se tu alguma vez chegaste a ler, pronto, é daqueles livros que eu já li e percebo a irreverência e percebo algumas coisas, mas não percebo porque é que o livro é o que é, mas também, pronto, se calhar também derivou da altura em concreto em que o livro foi publicado. Basicamente é um senhor bem mais velho que está com uma miúda de 12 anos. E há um crítico que dizia que o Nabokov não fez nada de novo, apenas viu qualquer coisa que estava lá, mas que ninguém tinha visto e ninguém falava. Portanto, por um lado isto, ou seja, haver qualquer coisa que está entre nós, mas que é tão óbvio, se calhar, ou que ninguém vê, e portanto ninguém trata literariamente. Por outro lado, conseguis perceber que pequenos meandros ou que pequenos sinais é que poderão querer dizer qualquer coisa, e aí usares a literatura para os purgares ou para os aprofundares, digamos assim. Agora, claro que isto não tem que ser o único. Imagina, os Lusíadas continuam em Portugal a ser considerado uma obra incrível
pela sua própria forma, não é? Desde já uma fórmula quase matemática, mas ninguém lê Lusíadas, né? Deixou de nos falar a nós. Acho que devemos conhecê-lo historicamente e perceber o contexto em que foi escrito e aquela anti-epopeia, a falar dos descobrimentos e tudo mais. Mas se tu pensares em Shakespeare, e o Camões e o Shakespeare foram contemporâneos, embora, pronto, o Camões tinha morrido quando o Shakespeare devia ser um miúdo novo. Shakespeare é hoje em dia muito mais lido, inclusive é levado a palco, com obras que são reinterpretadas, etc, etc. Porque o Portanto, Shakespeare aventurou-se na ficção e lá tu está, e porque sabrás melhor que eu tenho ideia que Camões não, correto? sim, mas também porque Shakespeare ousou falar ou ousou ver sentimentos profundamente humanos que não mudam, independentemente da tecnologia ou do, percebes? O que ele falou lá, a traição, o amor, a forma de tratar algumas coisas, e não é à toa, se calhar, que hoje em dia o Camões liricista é mais lido, não é? O Camões poeta é mais lido do que o Camões, o escritor da epopeia. E portanto, mas isto, repare, isto é tudo coisa. O facto do Shakespeare ser anglófono e o Camões lusófono. Não estar aqui com a fazer de coitadinho, pá, mas se Camões fosse inglês e a obra fosse sobre a expansão inglesa, teria uma expressão muito diferente. É um bom ponto, claro, é um bom ponto, sim. Ou seja, mas o que eu te estou a dizer também não. Imagina que o Peixoto estava a ouvir isto e dizer, pois, mas quem é que disse a ti que eu tenho essa pretensão? E isso é completamente válido, claro que não. Não tem que ter essa pretensão sequer para ser um bom escritor, um excelente escritor até. Só que eu acho que se todas as pessoas que levam a sério a escrita e a literatura forem honestas consigo próprias, acho que terão que dizer que gostariam de ser lidas daqui a 200 ou 300 anos. Né? Não sei. Mas tu levantas uma boa questão, porque se o talento de um escritor possa ser... Se parte do talento que nós imputamos a um escritor possa advir da sua intemporalidade, para já nenhum dos escritores de agora tem qualquer talento, porque a intemporalidade ainda não aconteceu. Exatamente. E ao mesmo tempo, por exemplo, tu falaste do Shakespeare como exemplo, e estás a pensar um bocado pequeno, porque o Shakespeare existiu há 400 anos, provavelmente. Vais falar do Homero? Não. O que eu vou dizer é que, por exemplo, o Shakespeare, falando na sua peça mais famosa, que é Romeu e Julieta, em que fala de amor, em que fala em que vou estragar aqui o enredo para quem não sabe, mas eles morrem os dois. E eu imagino que eu no outro dia estava a questionar-me acerca disto, tipo, será que no futuro vai haver a noção de amor romântico como nós temos agora? Porque eu imagino a sociedade evoluindo de uma forma que seja cada vez mais lógica e possa abdicar de determinadas noções como amor romântico e, por exemplo, morrer por amor pode ser uma cena que no futuro se torne completamente estúpida e então, imagina, se calhar daqui a 300 anos ou 400 também Shakespeare está completamente esquecido porque ou é lembrado apenas porque foi lembrado numa época anterior, não porque naquele momento ainda é lido. Sim. Como hoje falamos do Camões. Pensando assim, pensando no fator da intemporalidade, nós podemos ir sempre um século à frente, e chega uma altura em que nada vale nada e ninguém foi ninguém. Okay. Mas isso é o fim de tudo, Pedro. Nada vale nada e ninguém foi ninguém. Isso de lá para onde der, vai ser por aí. Mas e claro que tudo... Estamos condenados a isso, não é? Ora bem, tudo que diz respeito ao talento, ou o que é arte ou não é, óbvio que é subjetivo, né? Nós aqui estamos a tirar quase barra à parede. Mas pronto, voltando à vaca fria, né, ao nosso Peixoto, dizer que sim, muitos dos temas que ele trabalha, as viagens, a ligação à terra, isto é, Portugal e a Galveias, e depois esse confronto, a ligação ao pai, à família, são temas que me falam e temas dos quais eu gosto de ver explorados da forma que ele faz e trabalhados da forma que ele faz e que me tem feito segui-lo ao longo do tempo.
Para terminar, se calhar, não sei, também não quero ocupar o tempo todo às Sim, pessoas. eu queria terminar com uma nota um bocado, agora, que parece que é para onde estás a ir, mais positiva sobre o Peixoto, que afinal é o tema. Olha, eu ia desafiar-te, eu ia ler um poema dele, ia desafiar. Boa, eu ia te perguntar há um bocado para se tinhas aí alguma à mão que não durasse muito tempo. Tenho. Um pequenino e depende do tempo, vê o que é que achas, porque isto é poesia. Ia desafiar também a leres o último ou penúltimo parágrafo do livro que eu te emprestei dele, que é dos meus favoritos também. Epá, mas eu estou a ler esse livro e estou a meio, não sei se quero Não, ler. não estraga, mas eu Sei que não é bem percebo essa. spoiler, não é? Porque é uma viagem, Não, mas não é bem spoiler, mas pronto, porque assim era a única questão, era para darmos às pessoas um cheirinho do Peixoto poeta e do Peixoto romancista. Mas pronto, olha, eu vou ler o meu poema favorito do Peixoto, inclusive um poema que tenho tatuado no gêmeo, quatro versos. Portanto, nesta minha ideia de que é homenagear os escritores que gostam, algumas passagens que me tocam muito no corpo, né? Através de tatuagens, do Peixoto, tatuei uma parte deste poema. ok. Não há motivo para te importunar à meia da noite. Como não há leite no frigorífico, nem um limite traçado para a solidão doméstica. Tudo desaparece. Nada desaparece. Tudo desaparece antes de ser dito e tu queres dormir descansada. Tens direito a um subsídio de paz. Se eu escrever um poema, esse não é motivo para te importunar. Eu escrevo muitos poemas e tu trabalhas de manhã cedo. Toda a gente sabe que a noite é longa. Não tenho o direito de telefonar para te dizer isso, apesar dessa evidência me matar agora. E morro, mas não morro. Se morresse, perguntavas: por que não me telefonaste? Se telefonasses, perguntavas: sabes que horas são? Ou não atendias e eu ficava aqui, com a noite ainda mais comprida, com a insônia, com as palavras a despegarem-se dos pesadelos. Isto é um poema do Peixoto, está no livro A Gaveta de Papéis, é um dos meus favoritos e espero que possa ter... boa, então olha, se quiseres acabar tu nessa nota, eu acho que é o último ou o penúltimo, que é o maiorzinho, que diz a viagem como a vida, qualquer coisa assim. A vida como a viagem. Viagem ouvida. Sim, lê isso até ao fim. É pequenino, são 5 linhas. Sim, é pequenino. E para quem estiver a ver, isto é o livro sobre uma viagem à Coreia do Norte, portanto não vai estragar o enredo, Não estraga porque nada. o enredo é a viagem. Vou aplicar aqui as técnicas que o Fábio me ensinou da declamação. Viagem ouvida. Chegamos sempre aqui. Como se estivéssemos no alto de uma montanha, podemos olhar em volta. Aqui é o lugar onde tudo acontece. Há serenidade nesta certeza. Tens o dever livre de aproveitá-la. Se estás a ler estas palavras, é porque estás vivo. E estamos vivos. Fábio, obrigado por Obrigado, Pedro. uma Sabes que é participação. sempre um prazer falar do que gosto e com alguém que gosto muito. Portanto, espero que as pessoas também gostem. E já sabes, a próxima vez talvez seja o Hemingway, porque o Hemingway é uma coisa muito interessante. Eu gostava muito de Hemingway, da escrita dele, até o conhecer como pessoa, de algumas coisas. E o autor fez-me afastar da obra. Algo que eu sou contra. Eu acho que a vida de um autor não deve caracterizar a sua obra, mas no caso de Hemingway não consegui. Eu logo explico porquê na próxima vez. Boa, ok. E quem quiser, o Fábio acha, e eu espero que sim, que tem dentro de si o talento suficiente para estar à altura do Peixoto, como ele próprio disse neste episódio. E quem quiser descobrir, pode seguir a página dele no Instagram, que é uma espécie de... É a página que Fernando Pessoa teria, que é a página do Pessoa. A página do Pessoa. E se quiserem comprar o livro do Obrigado. Fábio, custa 12 euros, não é?
€12, o tempo a conta gotas, ou falem comigo ou vão à editora Empório Editora, ou também está disponível na UC, e obrigado por essa palavra. Claro, claro. Fábio, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, Pedro. Até à próxima. E quanto a nós, espero que tenham gostado. Subscrevam o canal, partilhem, façam aquelas cenas que querem fazer, ativem as notificações do sininho. Eu sei que isto é um canal que se chama Pedro on the Road, supostamente é para viagens e essas coisas todas, mas vai haver, e o Pedro on the Road tem coisas além da road. Portanto, espero que curtam estas pequenas incursões. Tchau, tchau.